Agradeço a Deus pela minha vida e pela missão de conduzir o destino dessa nação. Não tem preço ser recebido da forma como foi por vocês, desde o aeroporto. Graças a Deus, isso acontece em qualquer lugar do Brasil. Somente quem anda no meio do povo conhece das suas necessidades. Mesmo no momento difícil, nunca me omiti, sempre estive ao lado e no meio de vocês. Vocês nos dão energia, transmitem segurança, confiança, carinho e consideração. É difícil? É difícil. Mas sabendo que tendo Deus acima de tudo e o povo ao nosso lado, a missão será cumprida. Temos trabalhado e andado pelo Brasil, conhecendo gente que jamais sonhava existir, como, por exemplo, na ilha de Marajó. Um povo esquecido. Estive lá com Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, e com a nossa querida Damares. Pessoas que se somaram à equipe de ministros e secretários que nós conseguimos montar graças à isenção, graças ao apoio incondicional de vocês por ocasião das eleições de 2018. Fizeram de tudo para nos tirar de combate. Não conseguiram. Porque tínhamos algo acima de nós, que dizia que tínhamos de ir em frente e que ele nos ajudaria depois daquela etapa da missão política. Me sinto orgulhoso, me sinto gratificado, me sinto útil estar à frente da presidência da República. A comparação com governos anteriores que deve fazer são vocês. Como vivíamos no passado e como estamos hoje, apesar do momento difícil da pandemia. Mas tem uma passagem bíblica que é muito clara, quando diz que se você for frouxo na hora da angústia, tua força é pequena. Devemos enfrentar os problemas, não temer, decidir, levantar a cabeça e prosseguir. Conheci agora há pouco aqui o prefeito, o Daniel. Transmitiu uma energia positiva. Se não fosse um cabelo, eu diria que seria muito igual a ele. Nós temos que nos identificar com vocês. Ter sempre a verdade acima de tudo. Saber que ela nos liberta. Por muitas vezes, dói ouvir certas palavras. Mas isso nos conforta. Porque somos humanos e erramos. Quantas vezes eu errei? Mas jamais eu errei por omissão. Desde o início da pandemia, estive no meio de vocês, nas comunidades mais pobres de Brasília. Criticado por isso. Poderia ter ficado no Palácio do Alvorada, com todo o conforto do mundo.
mas sempre preferi estar ao lado do povo. Não vou esmorecer. Não sou cabeça dura, sou perseverante. Lutamos para salvar vidas. Enfrentamos os mais variados e cruéis desafios. Eu sou 3I: imorrível, imbrochável e incomível. A gente não pensa em reeleição, a gente pensa em bem servir a nossa população. Isso nos dá uma energia que pouca gente pode sentir. Não existe prazer maior do que esse, do que poder ser útil à sua pátria, como um prefeito é ao seu município, como um governador ou é para o seu estado. São desafios. Jamais eu esperava chegar aqui. Vibrei muito quando me elegi vereador em 88. Achei o máximo. As coisas foram acontecendo na minha vida. Deputado federal, onde estive ao lado do capitão Assunção, do Neucimar Fraga e também do meu amigo Manato. Com cada um deles a gente aprende um pouco. Com cada um deles, a gente passa a ter mais coragem para prosseguir. A minha campanha de 2018, que começou lá atrás, começou no apartamento do Manato, lá em Brasília, onde o Neucimar Fraga também frequentava. Agradeço aqui ao Manato, que ele cozinha muito bem. E há muito mais atrás do teu jantar, juntamente com o Magno Malta, do que falar de política depois de horas cansativas dentro da Câmara dos Deputados. Acreditamos e chegamos lá não para continuar, chegamos para fazer a diferença. E não tem preço andar pelo Brasil e ver essa turma de verde e amarelo ao nosso lado. Ver renascer o patriotismo, ver que o povo brasileiro é conservador, que mais de 90% são cristãos e que todos eles amam, respeitam e defendem a família brasileira. Sei que nada sou perto dele, o Criador, mas estou aqui para cumprir uma missão. Enquanto vocês estiverem ao meu lado, teremos força para prosseguir buscando esse objetivo. Deus é conosco. Ele está no meio de nós. Esqueçamos os que nos atacam, aquele que busca o poder pelo poder. Nós queremos o poder para servir. Me orgulho do meu passado. Hoje vocês têm um presidente que acredita em Deus. Vocês têm um presidente que é leal ao seu povo. Um presidente que acredita nos militares. E um presidente que nunca jogou fora das 4 linhas da Constituição. Um presidente que respeita todos os incisos do artigo 5º, onde lá está escrito, entre outras coisas, a liberdade de culto Magno Malta, o direito ao trabalho, o direito de ir e vir, a inviolabilidade do seu lar. Da minha parte, nada que ferisse esses dispositivos nasceu da minha caneta BIC.
Eu não fechei nenhum comércio. Eu não destruí o emprego e não tirei o ganha-pão de ninguém. Jamais eu decretaria um toque de recolher. Tenho umas forças armadas ao meu lado. Sou o chefe supremo dela. Jamais elas irão às ruas para mantê-los em casa. Poderão sim, um dia ir às ruas para garantir a sua liberdade e seu bem maior que aquilo previsto em nossa Constituição. Tenha certeza que estou fazendo o que posso e de melhor que eu posso dar. Estou com 66 anos, mas me sinto num garoto de 20. E essa energia vem de vocês. Querido prefeito, eternamente falando, vir do aeroporto para cá, pendurado no carro ao teu lado, sendo cumprimentado pelo povo da sua cidade, não tem preço. Isso é maravilhoso. Isso é confortante. Isso nos anima a prosseguir. Viemos aqui para um evento que pode ser simples para algumas pessoas, mas para quem já passou pelo sofrimento de não ter uma casa própria, sabe o quanto vale isso para essas 400 e poucas pessoas que estão recebendo as suas chaves. Eu me lembro muito bem, empresário Tarcísio, que é meu colega da Academia Militar das Agulhas Negras. Eu era tenente do Exército quando meu pai conseguiu sua casa própria, ajudado por uma irmã. A alegria no rosto da minha mãe não tinha preço. Realmente parece que você conseguiu a lei áurea, a liberdade, a garantia de um teto. A todos esses que estão recebendo. Quem esteve à frente desse projeto foi o nosso ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, apoiado pelo Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal. E vem também de gestões de bancadas de deputados e senadores, bem como do prefeito da respectiva cidade. Quando se quer trabalhar, a criança nasce, e nasce bonita. Pode ter certeza, moradores desse novo conjunto, a vida de vocês vai mudar, vai melhorar, vocês vão produzir mais, vocês passarão até agora mais paz, mais tranquilidade e mais alegria para criar os seus filhos e os seus netos. Isso não tem preço. Amigos aqui deste pequeno, grande município do nosso estado do Espírito Santo. Amanhã estarei fazendo um passeio de moto em São Paulo. É a liberdade em duas rodas. Vamos assistir. Geralmente a CNN transmite ao vivo isso daí. Vai valer a pena você ver um povo de forma voluntária, como tive em Brasília e no Rio de Janeiro, ao seu lado, dizendo que sua liberdade é inegociável, dizendo que acredita no seu governo, dizendo que quer mudar o Brasil e tem confiança em todos nós. E dizer uma coisa para vocês: o homem sozinho não faz nada. Agora nós juntos podemos fazer tudo, e tenho certeza que tudo faremos para realmente botar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Presidente Carla, presidente da República, Jair Bolsonaro, ela quer fazer uma homenagem para o senhor. É uma menina da periferia, evangélica e tem um dom natural. Por favor, Carla. Eu ofereço esse louvor primeiramente a Deus e depois ao nosso excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E também a todos vocês que estão aqui.
Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue a sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pote pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e de chorar passou. Chegou e chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Deus acima de tudo, nosso presidente Jair Bolsonaro. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue a sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pote pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou, A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e de chorar passou. Chegou e chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e de chorar passou. Chegou e chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. Ei, presidente, é uma criança que tem um dom natural da periferia, está emocionada hoje, mas é de coração essa homenagem. Seja bem-vindo a São Mateus. Papai do céu te abençoe onde o Senhor andar. A todos vocês, meu muito obrigado. E o nosso lema de ontem, de hoje e de sempre: Brasil acima de tudo, nosso Deus acima de todos. Muito obrigado.